Sejam todos bem-vindos a esta casa de trabalho e oração comprometida com a caridade e a fé cristã. E hoje temos a grata satisfação de receber os nossos amigos de Campina Grande, caravana do amor, fraterna, graças a Deus. E, como sempre, iniciamos com a prece, vamos pedir ao nosso irmão Salinas, estarem bem quietinho, mas venha trabalhar, porque o sol está no quartel, é trabalho, né? Muito bem. Vamos relembrar a figura de Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, de todos os momentos. Mestre amado Jesus, aqui nos reunimos em seu nome e sob a sua proteção, buscando o aprendizado do Evangelho e buscando também o tratamento espiritual. Pedimos, Senhor, que nos envie seus mensageiros, espíritos de bem, para nos auxiliarem em nossas dificuldades, nos socorrerem em nossas mazelas. E pedimos a Ele que abençoe os caravaneiros do Evangelho, que aqui estão, para nos trazer mais uma vez a sua palavra de luz, de amor, de fraternidade. Muito obrigado, Senhor, e em seu nome iniciamos as atividades desta tarde. Que assim seja. Então vamos passar a nossa leitura, hoje trazendo do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Veja, nos cai aqui hoje: não rejeites a confiança. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparenta dos ímpios desencoraja o favor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Constrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louvores e louros. Todavia, se aceitarmos Jesus por nosso divino Mestre, é preciso receber o mundo por o nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço de sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos por prêmio terrestre as laboriosas empresas a que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressai na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço, onde estiveres. Seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo e aguarda confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera.
sempre justiceira o amanhã. Graças a Deus. Vamos dormir com projeto e acordar com atitudes. Graças a Deus. Vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Ivan. E Deus nos abençoe nessa tarde. Tenha um melhor dia. Muita paz a todos que aqui nos encontramos nos dois lados, né, da vida, as duas dimensões, que aqui se encontram desde cedo esperando esse momento de aprendizado. É com muita alegria que nós, os caravaneiros do Evangelho, estamos aqui mais uma vez, né, nesta casa, Chico Xavier, esse ícone, né, que vai ser sempre uma referência no movimento espírita e na doutrina espírita, não só no Brasil, mas também no mundo, né? A mensagem de hoje do Fonte Viva foi muito interessante, né, que nos conclama justamente essa luta, esse trabalho constante, essa confiança que devemos ter, né, na nossa caminhada espírita. Aos amigos que nos assistem através da TV Chico Xavier, muita paz, muita luz, e que possamos juntos nesse momento trazer reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje nós resolvemos trazer um pouco da reflexão a respeito da doutrina espírita. O momento, né, atual hoje exige justamente uma reflexão maior sobre a doutrina espírita, principalmente para percebermos o sentido em que está sendo levado o trabalho da doutrina espírita, como o movimento espírita está tratando desta pérola que os espíritos do bem, o espírito na verdade deixou, né, através de Kardec, compilando os ensinamentos desses espíritos de luz, e que nos deixou a todos nós a responsabilidade de conduzir esses ensinamentos para que possam chegar ao maior número de pessoas, porque a doutrina espírita que nos mostra, nos ensina o nosso posicionamento, né, perante a existência, o que nós fomos no passado, o que somos hoje, o que podemos ser no futuro, né? Então a doutrina espírita vem nos ajudando nesse sentido, deixando um posicionamento forte acerca do nosso posicionamento. Existe uma frase base para a nossa reflexão, que é: o Espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. Essa frase nos chamou a atenção justamente porque hoje, esse momento atual que vive a doutrina espírita, vive o movimento espírita em si, né, nos faz ter de todos nós um cuidado e uma reflexão muito profunda acerca do que está acontecendo. O que é que nós estamos fazendo da doutrina espírita? O que é que nós estamos, como nós estamos conduzindo o ensinamento espírita para as pessoas, para a população e para aqueles que buscam, né, esses ensinamentos. Como falamos no início, Chico Xavier sempre será uma referência essencial para todos nós, porque ele foi o exemplo vivo, né? Tivemos o privilégio de viver, né, boa parte da sua existência aqui junto dele, né? E nós sabemos do quanto de ensinamento e de quanto ele divulgou a doutrina espírita dentro da sua simplicidade, dentro das suas possibilidades, nunca se exaltando acerca dos seus conhecimentos, mas sempre procurando levar os conhecimentos da doutrina espírita para aqueles mais necessitados, para aqueles mais humildes, intelectual e socialmente. E se fazia entender pelas suas atitudes, pelo seu trabalho incansável no bem. E será que nós estamos também fazendo, será que o movimento espírita está nesse trilho do qual Chico foi o exemplo, né, de levar
a doutrina espírita, principalmente para aquelas pessoas menos, vamos dizer, privilegiadas intelectualmente e social, né? O Dr. Jarbas Leone Varanda, em uma oportunidade, fez uma entrevista com Chico Xavier a respeito deste tema, e sob o título de Um Encontro Fraterno e uma mensagem aos espíritas brasileiros. Essa mensagem, essa entrevista é riquíssima, e eu não entendo porque pouco, né, se reflete sobre a nossa postura diante da doutrina espírita. Essa entrevista foi publicada no Triângulo Espírita de Uberaba em 20 de março de 1977. Só pincelando trechos, Chico lá na frente ele vai dizer: desapaixonadamente sobre o nosso movimento, é preciso que nós, os espíritas, compreendamos que não podemos nos distanciar do povo. É preciso fugir da tendência da elitização no seio do movimento espírita. É necessário que os dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos unificadores, compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. É o exemplo puro de como Jesus conduziu os seus ensinamentos naquela época em que esteve aqui. Ele sempre esteve diante daqueles mais necessitados, daqueles menos aquinhoados intelectualmente, daqueles que viviam completamente à margem da sociedade. E era muito, nós sabemos, questionado em relação a essa questão. Mas ele fez questão de deixar esse exemplo de como deveríamos proceder diante dos seus ensinamentos na nossa jornada evolutiva, né? E tratar os seus ensinamentos junto das pessoas que realmente necessitam. E Chico foi esse exemplo vivo. É tanto que nesse trecho da entrevista ele se preocupa justamente com o que está hoje no movimento espírita acontecendo, a elitização, né, dos seus ensinamentos. E nós vamos entender isso mais na frente, o porquê, né? E quando estávamos estudando essa palestra, nós lembrávamos justamente dessa casa e o quanto nós, caravaneiros do Evangelho, nos sentimos realmente em casa, em uma casa espírita, e como a casa espírita deve tratar todos nós e a doutrina espírita, dentro do espírito de simplicidade, como foi Chico, como foi Jesus na época em que esteve aqui. Essa irreverência, essa alegria, né? E esse ímpeto de ajudar aqueles que realmente vêm buscar o consolo, buscar o seu aprendizado para que possa colocar na sua vida. Então, nós nos sentimos muito bem quando chegamos a essa casa, porque a gente sente essas vibrações, sente que a doutrina espírita ela é colocada para o entendimento de todos nós, né? E falamos nessa questão de elitização é justamente pelo movimento espírita hoje, pelos grandes eventos que estão acontecendo a nível do Brasil. Isso não significa dizer que nós somos contra esses eventos, né? Mas precisa ter uma reavaliação na postura desses eventos que tentam elevar os ensinamentos da doutrina espírita num nível tão alto que poucos podem alcançar o entendimento daquilo que eles estão falando, sem contar e sem discutir a questão justamente de valores, né, que não consegue atingir um maior número de pessoas que possam adentrar a estes eventos. É indispensável que estudemos a doutrina espírita, segue Chico Xavier dizendo nessa entrevista, junto com as massas, que amemos a todos os companheiros, mas sobretudo aos espíritas mais humildes, social
intelectualmente falando, e deles nos aproximamos com o real espírito de compreensão e fraternidade. Então, a doutrina espírita nós sabemos que veio para todos, mas nós precisamos realmente colocar essa postura que Chico coloca aqui, de nós diante da doutrina espírita, como aquele que vai levar esses conhecimentos àqueles mais, como ele fala, mais humilde socialmente intelectual, porque precisamos esmiuçar aquilo que os Espíritos de verdade colocam para todos nós, para o entendimento de todos. Isso é imprescindível, né? Hoje, principalmente hoje no movimento espírita, para que possamos atingir os objetivos ao qual os espíritos superiores, o espírito de verdade deseja de todos nós. Se não nos precavermos, daqui a pouco estaremos em nossas casas espíritas, apenas falando e explicando o Evangelho do Cristo às pessoas laureadas por títulos acadêmicos, intelectuais e confrades de posição social mais elevada. Mais do que justo evitarmos a elitização no Espiritismo, isto é, a formação do espírito com a evocação da infalibilidade de nossas organizações. Então, nós resolvemos, é proposital trazer essas considerações que Chico nos faz, porque é o nosso referencial hoje no movimento espírita, o que ele deixou de legado para todos nós, nunca vai ser esquecido, né? E quando ele tem essa preocupação em relação a essa questão de levar a doutrina espírita a todos, principalmente aqueles mais necessitados, como ele fazia, então nós não estamos realmente fazendo nada para divulgar a doutrina espírita. Como Emmanuel coloca, é necessário fazer com que a divulgação da doutrina espírita, isso dizendo nas nossas palavras, seja divulgada a todos os cantos, né, sem nenhuma restrição. É por isso que hoje as redes sociais estão sendo bem trabalhadas em relação à questão da divulgação da doutrina espírita, né? É um trabalho de bem, em detrimento de tanta coisa que nós encontramos adversas nas redes sociais. E segue Chico falando: há um extravagante formalismo por parte daqueles que são responsáveis pelas casas espíritas. Segundo Chico, prioriza-se a preocupação com o patrimônio material ao invés do espiritual ou doutrinário. É a preocupação de inverter o processo de maior difusão do espiritismo, fazendo partir de cima para baixo, da elite intelectualizada para as massas, exigindo-se dos companheiros de dificuldades materiais ou espirituais uma elevação ou um crescimento, sem apoio dos que foram chamados pela doutrina espírita a fim de ampará-los na formação gradativa. Então, segundo as palavras de Chico, nós devemos ir às massas, sedimentar esses ensinamentos a estes irmãos, para que eles possam, justamente eles, formar esse alicerce que a doutrina espírita precisa. E é por isso essa preocupação de Chico em relação a essa questão, para que o movimento espírita não tome esse rumo de fazer com que ela venha através daqueles que nós chamamos de intelectuais, né, com as suas, vamos dizer, os seus argumentos a nível muito intelectualizado, muito altos para o entendimento das massas, e ali estagnado naquele nível de conhecimento. Ao longo da nossa vivência no movimento espírita e da doutrina, quantos nós encontramos de pessoas que aparentemente não iriam abarcar os conhecimentos da doutrina espírita por conta do seu nível intelectual. E foi justamente quando nós encontramos em muitos deles
uma receptividade para o entendimento profundo da doutrina espírita, né? Isso mostrando e provando que nós poderemos levar esses conhecimentos profundos da doutrina espírita a todos, sem exceção, e a preocupação, como o Chico sempre já teve naquela época, e hoje nós devemos ter, de levar esse conhecimento de forma explicativa, com a maior simplicidade possível, para que todos possam entender, para que todos possam ter um argumento no momento que estiverem em algum local e defender e levar os ensinamentos da doutrina espírita e explicar esse entendimento, o que a doutrina espírita nos traz e nos mostra que somos, em algum momento de embate, que muitas vezes nós encontramos na sociedade. Nesse tópico, evocamos Allan Kardec, que deixou bem claro na introdução do Livro dos Espíritos que o caminho da nova revelação será de baixo para cima, das massas para as elites. Isso é Kardec que deixou lá na introdução do Livro dos Espíritos. Porque quando as ideias espíritas forem aceitas pelas massas, os sábios se renderão a evidências. Já vem um bom tempo essa preocupação nossa em relação a essa questão, né? Principalmente ligado a esses grandes eventos que acontecem hoje no movimento espírita, né? E uma preocupação dessa elitização e essa não preocupação de fazer com que esses eventos possam também ter acesso àqueles mais, vamos dizer, menos aquinados financeiramente. Essa sempre foi uma preocupação nossa a essas pessoas que não podiam, porque nós vivíamos junto dessas pessoas, muitos amigos que muitas vezes não tinham vontade de ir a esses eventos e não conseguiam por conta de valores que eram justamente cobrados. Será que nós estamos no caminho certo em relação a essa questão? Quando vemos essa preocupação do Chico, como vemos essa colocação de Kardec lá na introdução dos Espíritos, a gente imagina que nós precisamos fazer uma séria e breve reflexão do que nós estamos fazendo na doutrina espírita, né? Jesus não tinha locais circunscritos fechados para levar os seus ensinamentos. Eles iam para as praças, pregar o amor, pregar o perdão, principalmente aquilo que machucou naquele momento em que ele procurava ensinar o perdão, era justamente o perdoar aos nossos inimigos, né? Jesus ia no povo e aos doentes justamente levar. E ele estava certo, porque os seus ensinamentos chegaram até hoje, pararam justamente a história da humanidade. É claro que nesse caminho, muita deturpação por conta do orgulho e vaidade daqueles que tinham o poder do conhecimento. Mas é por isso que ele tinha prometido e que teria um Consolador prometido. E nós temos hoje a doutrina espírita e devemos fazer com que essa ideia lá de Jesus possa permear hoje o movimento espírita e as casas espíritas, né? Levar os ensinamentos para as pessoas mais necessitadas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, da graça que de graça recebeste, existe um capítulo muito pequeno que tem uma série de advertências acerca justamente disso que nós estamos falando. Principalmente porque nós encontramos dentro de nós a questão do dom de curar. Seja através dos ensinamentos, levando esse conhecimento àqueles que precisam e que estão com comportamentos equivocados na nossa sociedade, no convívio com a sociedade. E com esses ensinamentos mais claros, nós podemos fazer com que essas pessoas tenham uma reflexão maior acerca das suas condutas, as preces pagas que ainda nós encontramos
muito arraigado, muito forte hoje na sociedade, que pessoas que, através dos valores monetários, ainda divulgam a doutrina espírita acerca do salário. Jesus, e nesse capítulo, Dai de graça, que de graça receber, há uma séria advertência acerca justamente dos ensinamentos de Jesus. Os dons que nós recebemos, os dons que nós colhemos e conquistamos ao longo das nossas existências, devem ser, se veio de graça, pela misericórdia de Deus, nós devemos oferecer tudo aquilo que nós recebemos e oferecer de graça àqueles que precisam mais do que nós. Tanto que tem aquele episódio nesse capítulo registrado dos mercadores que foram expulsos do Pedro por conta justamente dessas práticas e até a deturpação de um local em que era circunscrito ao processo de oração, de preces, né? Mas no final do capítulo é evidenciada a questão da mediunidade gratuita. E todos nós sabemos que lá na segunda parte do livro dos Médiuns, Kardec enfatiza que a mediunidade faz parte de todos nós. Raras são as pessoas que não tenham o rudimento dessa faculdade. Significa dizer também no entendimento que algumas pessoas não têm, mas a grande maioria tem justamente os rudimentos dessa faculdade mediúnica. E essas faculdades, essa sensibilidade nos possibilita justamente essa aproximação com os nossos amigos espirituais, essa aproximação com os mentores espirituais e aqueles que querem nos arrastar para o caminho do bem. E se nós temos essa capacidade, essa sensibilidade de sintonizar através de uma grande maioria pela intuição, e essa intuição recebeu dos nossos espirituais, dos nossos amigos espirituais, ora, por que não? Se são intuições boas, também compartilhar com aqueles que nos buscam uma orientação. Porque através da mediunidade ostensiva que nós recebemos, das orientações dos mentores espirituais, por que não levar gratuitamente essa mensagem àqueles que precisam mais do que nós, e mais ainda àqueles que estão à margem da sociedade? Que não seja direta essa mensagem, mas através de uma forma que eles possam entender que eles têm a esperança, que eles têm a fé dentro de cada um deles, e através dessa força e através do amparo daquele que já tem esclarecido como os espíritas, e fazer com que estes possam caminhar de forma mais tranquila o seu nível de evolução e encontrarem o seu caminho de paz, o seu caminho de alegria. Dai de graça o que de graça recebeste, contempla justamente não só a questão em si da mediunidade, seja ela intuitiva, o bem, vamos dizer, suave, até aquela mais ostensiva, onde os espíritos utilizam de forma mais patente, como acontecia comigo, como acontece com o Divaldo, como acontecia com o Chico, trazendo as cartas consoladoras, as mensagens que nós encontramos nessas mais de 400 obras, ensinamentos esses que pouco ainda nós lemos e estudamos, principalmente a parte que Emmanuel deixou registrado nos seus ensinamentos. Levando isso também à questão do público, das reuniões de estudo, né? Para que possamos esmiuçar dentro da simplicidade, para que todos possam entender essa mensagem. E dentro dessa perspectiva encontramos a gravidade e a nossa preocupação justamente junto a esses grandes eventos que muitas vezes apenas comportam 2.000, 3.000 pessoas, porém distante das pessoas que querem assistir esse evento. Querem também usufruir das vibrações positivas que esses eventos proporcionam.
Será que não temos a responsabilidade também para com estes? Né? Será que não temos a missão também de levar esses ensinamentos e aplicando para que essas pessoas possam também assistirem e que ficam em suas casas, porque não podem, por conta de um valor monetário, assistir esses eventos? Pode existir fórmulas para resolver isso, uma administração mais inteligente ou alguma outra situação, mas que deve ser uma preocupação, foi de Chico naquela época e deve ser uma preocupação nossa de cada dia. Então, o extraordinário benefício de uma mensagem do Evangelho. Chico sempre será um ícone, como falamos, referencial, e uma história que ele nos traz através do livro História de Chico Xavier, escrito por Oswaldo de Castro. Ele conta justamente o fato em que Chico, nas suas caminhadas e aquelas pessoas que acompanhavam ele na peregrinação, dia a dia, seja depois das reuniões mediúnicas e públicas, mas também em outros, nas peregrinações que ele fazia em residências, e em uma dessas, sempre ele abria, ou pedia alguém para abrir o Evangelho a esmo, para ler uma mensagem, para deixar naquele lar. E foi justamente nesta residência, um casebre extremamente pobre, e foi o morador dessa residência que ele pediu para abrir o Evangelho. Chico leu a mensagem que foi aberta a Enzo naquele momento e falava justamente da figura do perdão. Isso aconteceu no sábado. E no sábado seguinte, visitando essa mesma residência, pobre, humilde, mas de muita de energia boa e necessitada também de ensinamento, a mesma mensagem era aberta nessa segunda visita, que se referia justamente à questão do perdão. Exaltava a questão do perdão, e Chico mais uma vez faz os comentários explicando aquela lição que foi aberta por aquele morador daquela pequena residência. E o interessante é que na terceira visita, no terceiro encontro naquela residência, a mesma prática, o dono da casa, abrindo a esmo o Evangelho segundo o Espiritismo, abre na mesma mensagem, no mesmo Evangelho, exaltando o perdão. E é que nesse momento, aquele morador se revela a Chico e diz: seu Chico, se não fosse a leitura que o Senhor fez, eu tinha matado o meu genro. Sábado passado, o Senhor leu pela segunda vez a lição que falava do perdão. Pouco tempo depois, meu genro, olha que coisa interessante, me deu um tiro com um revólver, mas não me acertou. Eu peguei a espingarda e quando fui atirar, lembrei do que o Senhor leu. Baixei a arma e perdoei. É surpreendente como o plano espiritual age em nosso favor. Quantas vezes não, em alguma atitude ou algum sequestro emocional, aqueles momentos em que nós tiramos alguma coisa nos tira da razão e lembramos de alguma lição que nós estudamos, ou que dirigente da casa espírita leu, ou que alguém comentou na casa espírita, e nós reavaliamos aquela atitude se ela está certa ou não. Então, nós sabemos que os espíritos amigos nos acompanham e acompanham Chico, acompanhavam naquelas caminhadas. E estes, justamente sabendo a necessidade daquela casa, da figura do perdão, fez com que aquele morador abrisse por 3 vezes a mesma missão referente ao perdão. E foi justamente essa visita a essa humilde residência que fez com que aquele homem e toda aquela família não entrassem em uma tragédia,
mesmo diante de uma situação do gênio dele, ser usado de uma arma e atirado no seu sogro, mas não foi atingido, né, e não se levou pelo sequestro, vamos dizer assim, emocional, e ter se levado pela atitude, porque se lembrou, na hora de armar a sua espingarda, daquela mensagem do perdão do Chico. Né? Para nós vermos o quanto é importante a divulgação, os ensinamentos da doutrina espírita, levados de forma simples, como simples é a doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita tem a sua profundidade, porque nos ensina a vida, nos ensina o porquê da nossa existência. Tem ensinamentos complexos, mas também nós temos, todos nós, a capacidade de levar esses ensinamentos da forma que todos possam entender. E essa é a nossa tarefa de todos nós, porque é através desse trabalho que nós vamos fazer com que a sociedade possa pouco a pouco mudar as suas atitudes e encontrarmos em algum momento da nossa existência uma sociedade realmente da forma que nós queremos, justa, pensando principalmente nas classes mais menos favorecidas. É esse o papel da doutrina espírita, é esse o papel de todos nós espíritas que já temos o entendimento. O Evangelho de Jesus veio justamente não para as classes intelectualizadas que já têm um entendimento maior da vida, mas para nós, para todos nós, enquanto ainda nós precisamos estudar esse Evangelho de Jesus, quanto ensinamento ainda precisamos. Muitas vezes repetimos lições, mas a cada momento que nós vamos ler essa mesma lição, nós encontramos um entendimento maior. Parece que os Espíritos amigos nos abrem para um entendimento diferente daquela lição que nós lemos no anterior dia, e vamos encontramos ali o ensinamento cada vez mais profundo. E assim sendo, é essa mensagem, essa alerta, essa preocupação que nós resolvemos trazer na tarde de hoje, principalmente nessa casa que nós encontramos, quando a receptividade que todos nós recebemos é fantástica. E é esta forma de todas as casas que todos nós devemos agir onde quer que estejamos. Essa irreverência, porque a doutrina espírita é a doutrina de todos, é uma doutrina simples, não é a doutrina daqueles que estão, vamos dizer assim, no colarinho branco, na beca, de jeito nenhum. É a doutrina para os simples. E nós devemos nos aproximar de todos, porque todos nós somos irmãos perante Deus. Não importa a família em que estejamos, diante de Deus nós somos iguais, somos irmãos. E que precisamos justamente fazer valer essa nossa posição. Porque Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar. E que hoje o movimento espírita possa trazer a sua reflexão acerca desse tema de forma mais aberta e uma preocupação de que a doutrina espírita seja um móvel de nossas ações e não as nossas posturas de orgulho e vaidade. Em que a doutrina de Jesus e que o Cristo esteja à frente das nossas atitudes e do nosso lema de viver. Pai, agradecendo nós fazemos caravaneiro do Evangelho, agradecendo a oportunidade e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar agora e sim. Primeira parte, graças a Deus, missão cumprida, né? Vamos agora para a segunda parte, com nossos amigos, Caravaneiro, Pedro Capelengueno, e recebeu
aplicação de face magnética, as figuras, e eles vão assim. Mas nós vamos fazer nossa prece. Encerra a primeira parte. Vamos pedir a Raquel para fazer a prece, encerrando a primeira parte. Mais marcados de escuro e de olho bem, agradecendo sempre ao Pai que nos dê essa oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de nossos irmãos estar aqui, mais um ensinamento. Gostamos de retornar ao nosso lar, aos nossos lares, tranquilos e mais, um pouquinho mais dentro das coisas. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Muito bem. Agora iremos para a segunda parte da nossa live, como já disse anteriormente, receber passos magnéticos. Fique à vontade. Joguei o branco agora. Pode ir. Esse mesmo. Uma bolachinha.